uma tela com vocês, tá? Para mostrar uns slides para vocês. Tá bom. Hoje a gente vai falar da semana 3 do PET 3, ok? A tela chegou Ok. aí para vocês? Chegou? Chegou? Sim. Beleza. E aí, como a gente vai fazer nas outras aulas, eu gostaria que vocês conversassem comigo, que vocês falassem o que vocês pensam, o que vocês acham. Se não entendeu, fala que o meu papel aqui é para tirar dúvidas, tá? Tudo bem? Então, Tudo ó, bem. nas últimas 2 semanas, a gente está falando de população. Nas últimas 3 semanas, aliás, né? A gente está falando de população. Então, nós aprendemos um monte de conceitos, a gente fez continha, a gente viu o mapa, a gente viu pirâmide etária, né? E resolvemos exercícios juntos. Na aula de hoje, a gente continua falando sobre população, tá? Só que a gente vai falar da população brasileira. Que jeito que é a população brasileira, se tem mais homens, se tem mais mulher. A gente vai falar, inclusive, na próxima semana também. As relações. As pessoas vivem pouco, vivem muito, têm poucos filhos, têm muitos filhos no nosso país, e assim por diante, tá? Então, nessas aulas de hoje, da semana que vem, a gente vai falar mais especificamente sobre o Brasil, tá? Então, vamos lá para a gente começar a nossa semana 3 do PET 3, tá? Aí eu queria que vocês me falassem, ó. Se eu falasse para vocês, gente, eu nunca vi um japonês. Que jeito é um japonês? Como que vocês descreveriam um japonês para mim? Que jeito que um japonês é? Com o olho puxado. Tem o olho inchado, que cor que é a pele dele? Branca, No cabelo? liso, preto. Como que seria um africano? De Você fala preto. assim, gente, eu nunca vi um africano. Como que vocês me descreveriam um africano? Uma pessoa morena, Hum, de cabelo cacheado. que mais? Cor- Isso aí, eu quero ouvir vocês. Eu nunca vi um africano. Como que é um africano? Eu nunca vi. Eu também Não, não. nunca vi foto, nunca nem, sabe, assim, é como se fosse um alienígena, eu nunca vi. Me explica como é que é. Vamos lá, então, pro próximo. O italiano. Como que vocês me descreveriam uma pessoa italiana? Nunca vi um Uma italiano na minha pessoa vida. alta. Ah, como que é a aparência dele agora? Ele falou do tamanho. Bonito. Tá, mas assim, a pele dela, dessa pessoa, é clara, é escura, é negra, o cabelo é liso, é cacheado, é crespo, os olhos são claros, escuros. Como é que é um italiano? Nunca Os olhos vi. Ah, e o cabelo é crespo hum, e a pele é clara. hum. E um índio? Eu nunca vi um índio. Como que vocês me descreveriam um índio? Uma pessoa morena, Hum, de cabelo liso hum. e de olho um pouco puxado. É. Agora me fala o seguinte: como é que é um brasileiro? Depende. É. Eita, Porque deixa eu morenas, brancas. Quem pode aí ligar a câmera para a gente fazer uma atividade juntas? Ninguém pode ligar a câmera? Só um minuto, professor. Tá bom, ajeita aí o cabelo, vê se não tá muito fedida nesse calor, senão nós não vamos aguentar. Oi! Só a Vitória abriu a câmera. Mas ninguém vai abrir? Ninguém. Então vamos lá, ó. O que eu queria com essa intenção? Se a gente tivesse a nossa sala de aula presencial, provavelmente eu ia pegar uns 4, 5 alunos e botar lá na frente da sala. Aí todo mundo ia Eita! começar a rir. Ha, 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 né? Por quê? O que eu queria dizer? E quando a gente fala de um japonês,
todo mundo mais ou menos entende como é que é um japonês, já imagina como é que é, né? Quando a gente fala de um africano, todo mundo já tem mais ou menos qual que é a aparência de um africano. De um europeu, como um italiano, também. Um índio, todo mundo tem uma noção. Por quê? Esses povos, eles têm uma fisionomia. O que é fisionomia? Uma aparência muito parecida, né? Então, quando eu falo de japonês, todo japonês tem o olho puxadinho, o cabelo bem preto, bem lisinho, bem escorrido, a boca com o nariz pequenininho, não é? A pele mais amarelada. Agora, quando a gente fala de brasileiro, não tem jeito, né? Então, por exemplo, só tô eu com a Vitória aqui mostrando as caras na câmera, né? Nós duas já temos até temos alguns traços parecidos, mas a gente é muito diferente, né? Então, no Brasil, pode desligar se você quiser, tá, Vitória? Se quiser continuar com a câmera aberta, pode continuar. Então, no Brasil, a gente não tem uma aparência única ou uma fisionomia única, tá? Então, diferente do que a gente fala do japonês, o brasileiro ele é muito diverso. Olha aqui essa imagem, né? Essa imagem eu tenho pessoa que lembra um índio, tenho pessoa que tem o cabelo liso, mas é com a pele mais escura, eu tenho uma pessoa loira, tenho uma pessoa com a pele bem escura e cabelo bem crespo, tenho pessoas com a pele mais clara, mas com cabelo crespo também. Então, o Brasil é uma mistura de tudo isso, tá? Diferente de outros países, o Brasil é um país, presta atenção na palavra, miscigenado. Já ouviram falar essa palavra? Miscigenado? Não. Não? Miscigenado significa misturado. Então, quando a gente fala que todo japonês tem um cabelo lisinho, o olhinho puxado, a boca pequenininho, o nariz pequenininho, eu estou dizendo que as pessoas lá, os grupos que formaram os japoneses, não se misturaram muito. Então, por isso que todo mundo é muito parecido. No caso do Brasil, os povos que formaram o brasileiro são povos muito diferentes, de locais muito diferentes. Por isso que ninguém no Brasil é parecido com ninguém, né? A gente não tem uma aparência igual a de ninguém. E aí, a gente pode pensar que no Brasil, a gente tem três grupos que mais contribuíram para o Brasil ser essa mistura toda, tá? Quais três grupos são esses? Dos índios, dos europeus, das pessoas brancas europeias e das pessoas negras vindas da África, tá? Então, hoje, quando a gente vai observar quem é que compõe a população brasileira, são pessoas totalmente misturadas. Pessoas que na família tem alguém negro, pessoas que na família tem alguém branco e até mesmo indígena. Tá? Então, o povo brasileiro é um povo miscigenado, que quer dizer que o povo brasileiro é muito misturado. Então, quais são os três tipos de povos que mais se misturaram para formar o brasileiro? Os índios, os europeus e os africanos. Beleza? Beleza. Sim. Perfeito. E aí, pessoal, como vocês acham que esse europeu, por exemplo, veio parar no Brasil? Quando que os primeiros europeus chegaram aqui no Brasil? Há muito tempo atrás. Foi muito tempo atrás, mais de 500 anos atrás. Alguém lembra por que os portugueses, por exemplo, vieram para o Brasil? Não. Não. O Brasil foi colônia de Portugal. O que isso quer dizer? Que os portugueses atravessaram o Oceano Atlântico, chegaram aqui no Brasil para dominar o Brasil, ok? Então foi assim que os primeiros europeus chegaram, tá? Então a Europa é um continente e dentro desse continente tem um país chamado Portugal. Beleza, então a gente entendeu como é que os primeiros europeus chegaram aqui. Só que o Brasil já tinha gente morando aqui antes dos europeus chegarem. Quem é que morava no Brasil antes dos europeus chegarem aqui? Os Alguém tem uma índios? ideia? Os índios. Muito bem. Então, desse primeiro contato, a gente vê que o europeu
teve filho com índios. Então, ali já teve a primeira mistura que a gente começa a observar, ok? E aí, pessoal, o Brasil começou a sofrer com a escravidão africana. O que é isso? Teve um período da nossa história em que o Brasil produzia cana-de-açúcar, tá? Plantava cana-de-açúcar para produzir o açúcar. E aí era preciso ter uma grande mão de obra. Lá em 1500 não tinha máquina para fazer a colheita. Eram as pessoas que cortavam cana. E aí os europeus, os próprios portugueses, iam até o continente africano, capturavam pessoas negras, africanas, traziam para o Brasil como escravos. Essas pessoas trabalhavam nessas lavouras de cana, trabalhavam moendo a cana e produzindo açúcar, tá? Então, essas pessoas negras vieram para cá como escravos. E quando chegaram aqui, tanto os indígenas quanto os africanos foram escravizados pelos portugueses. Mas, tanto os índios quanto os negros tiveram filhos com essas pessoas brancas. E também as pessoas negras também tiveram filhos com os indígenas. Está vendo que começa tudo a se misturar? Então, Sim. há mais de 500 anos atrás, o Brasil só tinha indígena. Aí, de repente, chega um português que já dá uma misturadinha, aí traz o africano que dá uma misturadinha, aí vem outros povos de outras regiões e aí termina de fazer a bagunça, né? Só que atenção, pessoal, os europeus, quando eles dominaram o Brasil, o que eles fizeram a gente acreditar, né? Tanto as pessoas que eram indígenas, quanto as pessoas que eram negras escravizadas. Essas pessoas, pelos europeus, eram consideradas inferiores. Os europeus batiam, castigavam, deixando sem comida. As moradias que essas pessoas escravizadas moravam eram as senzalas. As senzalas eram grandes barracões, não tinha cama, não tinha banheiro, não tinha nada de conforto para aquela pessoa dormir. E aí, uma pessoa, quando era comprada como escrava, ela era um objeto do seu dono. Então, por exemplo, eu tenho uma garrafinha de água, certo? Beleza. Certo. Essa garrafinha é um objeto meu, porque fui eu que comprei. Se eu quiser colocá-la num quadro e pendurar na sala da minha casa, eu posso, é um objeto meu, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser jogar no lixo, eu posso também, é um objeto meu e com ele eu faço o que eu quiser. Com a população escrava, acontecia a mesma coisa. Eles não eram considerados nem pessoas. E aí, quando o escravo ele era comprado por um europeu, esse europeu fazia o que quisesse, mandava essas pessoas trabalharem por longas jornadas de trabalho. Pra vocês terem uma ideia, no período da colheita da cana, os engenhos funcionavam até 18 horas por dia. Quantas horas o dia tem mesmo? 24. 24 horas. Ou seja, a pessoa trabalhava 18 horas e só tinha mais 6 horas para poder dormir. Essas 18 horas, ela tinha que trabalhar sem parar. Então, por esse motivo, muitos escravos adoeciam muito por conta do trabalho exaustivo, tinham acidentes no trabalho e acabavam morrendo. E aí, para o dono do engenho, tô nem aí. Se o escravo vivesse 5 ou 6 anos, para ele estava no lucro. Porque o tanto que ele trabalhou já fez ele ficar rico. E aí, o escravo nesse período era considerado nada. Por motivo nenhum, o escravo estava andando, alguém vinha com um chicote atrás e dava uma chicotada nas costas. O escravo estava lá fazendo seu trabalho, alguém vinha, alguém branco, vinha e dava um tapa na cara, sem a pessoa nunca ter feito nada. Só estava lá fazendo a sua atividade, o seu trabalho. Se, por exemplo, um escravo ele não tinha cumprido a meta que o seu dono deu para ele cumprir, ele era açoitado. O que é açoitado? Ele é amarrado num tronco numa praça e ali ele é castigado fisicamente. Geralmente ele era chicoteado até ficar muito machucado e todo mundo parava para ver aquilo.
para tomar como exemplo. Bom, estou castigando ele. Se você fizer corpo mole e não trabalhar, você vai também ser castigado como ele. E muitos, infelizmente, acabavam morrendo nessa situação. Por conta dessas coisas que aconteceram lá no nosso passado, o que a gente acaba entendendo, pessoal? O escravo não vale nada, a pessoa negra não é nada, é um lixo, é um objeto. Então, muita gente que era negra ou parda, o que é um pardo? Sou eu, por exemplo, uma mistura de pessoas brancas com pessoas negras. Elas tinham vergonha de se assumir como uma pessoa parda ou como uma pessoa negra. E aí, lembra que a gente estudou do IBGE, que bate na porta da nossa casa, perguntando um monte de informações? Lembra que a gente falou esses dias? Sim. Uma das coisas que o IBGE faz é bater na porta da nossa casa e falar assim, ó, fulano, você se considera o quê? Branco, negro, pardo, amarelo ou indígena? O que é um branco? Um branco é alguém com uma pele bem clarinha que lembra um europeu, tá? Um pardo sou eu, por exemplo, tá? Essa pessoa já é mais negra, aquela pessoa que tem a pele mais retinta. Amarelo, a gente fala que são os chineses, os japoneses, tá? E os indígenas aqui. Então, o IBGE bate na nossa casa e pergunta: o que você se considera? Você se considera branco, negro, pardo? Aí, o que acontecia, pessoal? A pessoa, ela ficava com vergonha de assumir que ela era um pardo, que ela era um negro. Por quê? Lá no passado da história do Brasil, o negro não valia nada. O negro era aquela pessoa que só servia para ser escravo, certo? Então, quando o IBGE começou a bater na casa das pessoas e perguntar o que você se considera, a maioria das pessoas, como por exemplo, pardas como eu, ficava com vergonha de dizer que era pardo, que era negra, e dizia que era branco. O IBGE, ele vai fazer o registro daquilo que a pessoa fala. Eu não posso olhar para uma pessoa, perguntei para essa mulher, o que você se considera? Preta, parda, branca, indígena, amarela? Aí eu me considero branca. Aí eu não posso botar a mão na cintura e falar, ô filha, eu vou te dar um espelho para você olhar, né? Não posso falar isso. Então eu tenho que marcar lá aquilo que a pessoa fala. O que a gente começa a observar? Olha aqui, no ano de 1950, se observava que no Brasil, mais de 60% de toda a população no Brasil era de população branca. Então, 60% do Brasil se considerava como esse cara aqui, ó, com a pele bem clarinha, certo? Negros eram apenas 11% e os pardos apenas 26,5%. Então, a grande maioria da população se considerava branca. Só que, com o passar do tempo, começaram a surgir alguns movimentos, né? Alguns artistas, algumas atrizes, alguns atores que eram negros. E quando começa a fazer sucesso a televisão, que todo mundo começa a ter televisão em casa, surge, por exemplo, a internet, que a gente consegue de qualquer lugar acessar aquele artista que a gente gosta, né? Exaltando a beleza negra, as pessoas começam a parar de ter vergonha de se declarar como negro ou como pardo. Olha o que a gente observa. Olha aqui a população parda, por exemplo. Em 1950, 26,5% da população se declarava parda. Em 1980, não aumentou um pouquinho? Foi para Aumentou. 38,5%. Olha em 2010, 43,5%, Aumentou mais. certo? E olha o que aconteceu com a população branca. Era 61,7% em 1950. Em 1980, caiu para 54,7% e em 2010, 48,4%. O que a gente começou a perceber? Que não estava tendo uma redução da população branca no Brasil. O que estava acontecendo era que as pessoas estavam deixando de ter vergonha
de serem pretas ou pardas, tá? Entenderam? Então, essa é uma tendência. Hoje em dia, não é muito mais fácil a gente encontrar uma boneca pretinha, um ator negro, uma atriz negra. Olha o Pantera Negra, vocês ficaram sabendo? Vocês assistiram esse filme, Pantera Negra? Sim. Não? Sim. Sim, passou na Globo no dia que ele morreu, né? E aí, pessoal, a gente começa a observar que essas pessoas começam a ter referências. Poxa, o negro pode ser um super-herói, que legal! Porque até então eu só vi o Super-Homem, aquele branquelo, eu só vi o Capitão América, aquele branquelo, eu só vi a Mulher Maravilha, aquela branquela. Agora eu tenho super-heróis negros. Olha que legal, eu tenho representatividade, tem alguém igual a mim. Eu abro o Jornal Nacional, eu consigo ver que de vez em quando aparecem alguns jornalistas negros. Tem aquele jornal hoje, aquele jornal na hora do almoço. É um repórter, é uma repórter negra, a Maju, né? Antes você não via. Então, quando as pessoas começam a ver atrizes, atores, cantores negros, deixam de ter vergonha de se declararem como pretos ou como pardos. Pessoal, presta atenção na palavra que eu falei agora. Pretos, tá? Acontece o seguinte, turma. Eu até interromper aqui o compartilhamento. Muitas das vezes, a gente acha que falar que uma pessoa é preta vai gerar uma confusão. Estou sendo racista, estou sendo preconceituosa. Não acontece isso? Sim. Aí, o que, que a gente começa a ver? Quando a gente vai falar, ó, você se considera branco, amarelo, a gente está falando de cor de pele, exatamente, tá? Então, quando a gente fala de pessoas pardas como eu, pardo é o papel, sabe aquele papel que a gente faz cartaz mural na escola? Pardo é o papel, da cor da minha janela aqui, da minha porta, né? As pessoas como eu devem ser consideradas pretas. Dos tons de peles mais retintos, são tons de pele preto, tá? Só que tudo depende, pessoal, da tonalidade que você dá. Por exemplo, imagina que vai ser submetido a uma situação agora. Eu estou dando a minha aula, aí de repente alguém abre o microfone e começa a falar. Essa professora é negra, e não sei o que, tinha que ser negra para falar um negócio errado desse, e babá. Vocês estão usando a palavra negro ou professora negra num sentido comum ou no sentido pejorativo, no sentido ruim da palavra? Pejorativo ruim. No sentido ruim, não é? Agora, imagina, por exemplo, que vocês estão lá no Facebook de vocês, no Instagram, no TikTok, fazendo lá um videozinho da nossa aula. Ah, eu estou aqui com a minha professora Beatriz, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é a única professora preta que eu tenho. Ponto. Será que isso que vocês me falaram, a única professora preta que eu tenho, seria um tom preconceituoso, pejorativo que vocês estão usando comigo? Não. Sim. Não, Por quê? tá? Agora imagina o seguinte, que eu estou dando aula e você fica assim, nossa, aquela professora preta lá, que é a Bia, nossa senhora, Deus me livre que a mulher. O uso que você fez da palavra preta é uma palavra que está denegrindo a minha imagem, pode me ofender? Pode te ofender? Exatamente. Então, infelizmente, no Brasil, a gente tem que tomar cuidado não com a palavra, mas com o tom da palavra. O que eu quero dizer com aquela coisa, tá? A maioria da população do Brasil, a gente viu que é de preto e pardo, né? As pessoas, hoje, graças a Deus, elas estão lutando contra o preconceito. Eu mesmo, Bia, por exemplo, já fui em loja aqui em Alfenas e que fui super mal atendida. E que entrou uma pessoa burguesinha da cidade, branquinha, que foi super bem atendida. Aí você fica, poxa, só porque eu sou pretinha não tem dinheiro para comprar, não, é? Né? Então, há um preconceito muito grande. Só que o uso da nossa palavra, tudo depende do nosso tom, do nosso vocabulário, tá? Da intensidade, da intencionalidade com aquela minha palavra. Ok? Ok. Ok. Sim.
Então, já comentei com vocês que essa maior parte da população que no Brasil se considera parda ou negra superou a quantidade de pessoas brancas vieram para cá por conta da escravidão. Mesmo depois que a escravidão no Brasil acabou, essas pessoas negras, elas continuaram sendo mal vistas no Brasil. Então, olhava uma pessoa negra e falava, ex-escravo. Essas pessoas geralmente não tinham direito de estudar, essas pessoas não conseguiam emprego, e isso traz reflexos até os dias de hoje. Por exemplo, qual que é a aparência de uma pessoa que geralmente vocês imaginam morando numa casa como essa daqui? Branca? Uma pessoa branca, madame, não sei o quê, não é? É, Claro que tem as suas exceções, mas a maioria das pessoas que tem esse tipo de moradia são pessoas brancas. Qual que é o estilo de pessoas, ou qual é a aparência das pessoas, a cor das pessoas que geralmente moram em favelas ou em áreas mais pobres das cidades brasileiras? os negros. Negros Os e pardos. negros. Por quê? Desde o nosso passado, os negros que chegaram no Brasil, eles foram considerados, à margem da sociedade. Então, há pouco tempo, pessoal, que negros puderam estudar. Antes, escola era apenas para brancos. Então, imagina, essa pessoa vai falar assim, não, mas o meu avô era branco, pobre, conseguiu estudar e fazer a fortuna dele que eu herdei. Beleza. E o avô dessa pessoa que mora do lado de cá? O que foi permitido a ele? Não foi permitido estudar. A única coisa que foi permitida a ele foi trabalhar numa roça, por exemplo, que naquela época era muito pior remunerado do que hoje. Os salários eram muito menores do que hoje. E aí, como que essa pessoa vai juntar dinheiro para construir uma mansão dessa? Aquilo que ela recebia era pouco, até para conseguir comer, né? Inclusive, muitos que moram em cidades grandes, né, nem conseguem ter uma casa de tijolo como a gente tem. Essas pessoas geralmente moram em barracos, são feitos de papelão, são feitos de metal, de lata, né, de entulho e assim por diante. Então, até os dias de hoje, a gente vê muita desigualdade social, fruto da escravidão e do preconceito racial que até os dias de hoje a gente vivencia, Mas tá? nem todos, né? Nem todos, Tá. certo? Nem todos. E aí, a última coisa para a gente falar, eu falei dos negros, falei dos brancos e os índios. Bom, quando a gente observa o território do Brasil, está aqui o mapa. Quando os portugueses chegaram aqui, os índios ocupavam o Brasil inteirinho. Hoje, aonde é que os índios estão concentrados? Nessas manchas verdes. A área deles foi preservada ou diminuiu muito? Foi preservado. Diminui muito. Diminuiu muito, ó. Eles ocupavam o Brasil inteirinho. Agora só tem essas manchas verdes. Mas por que eles só têm essas manchas verdes agora? Por quê? Quando os portugueses chegaram aqui, eles foram invadindo as terras indígenas para poder criar fazendas de gado, para poder plantar a cana-de-açúcar. Eles expulsaram os indígenas para poder coletar pau-brasil, para coletar ouro. E aí esses indígenas foram resistindo, foram lutando porque não queria. E aí muitos foram mortos, outro tanto pegou um monte de doença que os europeus passaram para eles e aldeias inteiras morreram. E aí, pessoal, no Brasil, a gente só tem essas áreas aqui em verdinho porque o governo falou, ó, aqui nesse local tem índio morando. Vamos delimitar a área em que eles vivem para que só índio viva aqui. Mas a Vitória quer mudar com a família dela para lá. Não, isso aqui é terra indígena. Só índio pode morar aqui. Mas e Só se a índio. entrar lá? Foi o quê? E se a Vitória com a família dela entrar lá? Ela vai cumprir uma pena porque isso é crime, tá? Por Entendi. exemplo, Tá. tá vendo essa regiãozinha aqui, ó, em Rondônia, onde eu tô passando o mouse? Sim.
Esse lugar aqui pertence a um grupo indígena chamado Cintas Largas, tá? E dentro dessa reserva tem alguns, como é que eu posso dizer? Depósitos no subsolo de diamante. Quem que não gostaria de ter um diamante? Né? Eu adoraria. Todo mundo gostaria de ter um Principalmente porque diamante. Quem que eu não? ia pegar o diamante, vender e vou comprar minha casa, vou fazer 1 milhão de coisas, Lógico. Eu não, eu ia com né? diamante. E eu capaz, fazer o que com diamante? Sair na rua e alguém ainda me rouba, eu ia vender Eu ia ele fazer um e colar, melhorar a minha pulseira. vida. Né? Mas assim, é alvo de muita cobiça, né? Só que dentro da terra indígena, só quem pode ficar ali? Os índios. Quem é que pode utilizar tudo que tem aqui dentro? Só os índios. Mas tem um monte de gente que quer invadir a terra indígena para minerar o diamante, né? Então, qualquer pessoa que for pega invadindo a terra indígena pode ser presa, ok? Ok. Certinho? Ok. Beleza. Então, essas terras aqui, elas só ainda existem destinadas aos indígenas porque o governo delimitou, cercou, falou, ó, isso aqui é terra indígena. Ninguém mais pode entrar aqui e fazer outra coisa. Só índio pode. Alguma dúvida? Não. Não, Não? não. Agora, como a gente fez na outra aula, que a gente ainda tem um tempinho, dá para a gente fazendo junto, comentando junto os nossos exercícios Atividade. da apostila da semana, né? Sim, Chegou a tela aí para vocês, do PET, da apostila? chegou. Chegou. Chegou? Sim. Beleza. Então vamos lá. Para as atividades. Até tem gente que está muito espertinha, né? Estou gostando de ver. Tem gente que está assistindo a aula, corre, faz atividade e já me manda lá no e-mail. É isso mesmo, estou gostando de ver assim, que aí já entrega a atividade certinho. Então vamos lá, ó. A gente tem que observar para responder o exercício 1 aquela tabela que eu mostrei para vocês, que é a mesma que estava lá no slide, tá? E aí o exercício pede o seguinte: em que período a população brasileira deixa de ter a sua maioria branca? Bom, então vamos ver. Quando é que o número de pessoas não brancas superaram as pessoas brancas? Então pega aí o celular, faz as contas. Certo? Pegou o celular aí, a calculadora para fazer as contas comigo? Pronto. Sim. Então vamos lá. Na calculadora do celular. Então, brancos, a gente sabe que em 1950 era 61,7. Agora vamos somar o resto, tá? Então vou pegar lá 11 mais 26,5 mais 0,6 mais 0,2. Certo? Quanto que deu? 38,3. Superou a população branca? Esse número foi maior que a população branca? Não. 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 Então, não foi o período de 1950. Será que foi em 1980? Vamos somar tudo que tem para baixo. Ó. 5,9 mais 38,5 mais 0,6 e mais 0,3. Quanto que deu? Calma aí. Superando. Repete. Aqui, ó, da população negra para baixo. 5,9 Pode mais falar. 38,5 mais 0,6 mais 0,3. 45,3. Superou o número de pessoas brancas? Não. Ou o número de pessoa branca ainda é maior? É maior. O É número de maior. pessoa branca ainda é maior. Agora vamos ver em 2010. Vamos lá. População negra, 6,8. População parda, 43,8. Os amarelos ou indígenas, 0,9. E aqueles que não se declararam, 0,1. Qual que é o valor que deu? 51,6.
51,6 é maior que 48,4? Sim. 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 Então, quando foi que a população não branca superou a população branca? Em 2010. 2010. Muito bom. Então, lá no exercício 1, no exercício 1, pede para gente dizer em que período a população deixa de ser a sua maioria branca? A partir de 2010. 10. Perfeito. Ok? Olha a letra B, Ok. já expliquei. Por qual motivo a população negra veio para o Brasil no período colonial? Eles vieram passear? População negra africana? Não. Não. Por Não. que eles vieram parar aqui no Brasil? Porque eles vieram por trabalho escravo. Exatamente. Eles vieram para serem escravizados. Ok? Mas por que eles vêm para ser escravizado? Eles não quiseram vir para ser escravizados. A grande questão é que eles foram capturados lá na África. Alguém chegou. É a mesma coisa. É o Vitor que está falando? Mas eles não tinham Mesma coisa. nenhuma arma para se defender? Até tinham, mas as armas dos outros eram superiores a deles. Tá? Entendi. Imagina, Vitor, você está aí na tua casa, de boa, fazendo suas coisas com a sua família, e alguém chega, destrói tua casa, mata um, mata outro, pega aqueles que são mais interessantes, né? E leva para outro país, numa língua que você não sabe falar, num lugar que você não conhece, para trabalhar. Caso você não trabalhe, você apanha por conta disso. Tá? Eles não vieram porque quiseram. Entendi. Ok? Perfeito. Beleza. Então, eles vieram para cá para serem escravizados. Beleza. Ainda na letra B, tem uma outra coisa que pede para a gente dizer. Você ainda percebe marcas desse processo nos dias de hoje? Vamos lá. Não. Esses africanos terem vindo para o Brasil lá no período colonial, influencia alguma coisa no Brasil nos dias de hoje ou não influencia nada? Não. Influencia. Nada. Quem falou que nada, diz por que não influencia em nada. Não sei. Quem acha que Nem eu. influencia, diz por que acha que influencia. Influencia porque tem muita gente que é preconceituosa e que não aceita integrar os negros no meio do trabalho e do convívio. Isso, tá? Então, por exemplo, e outra coisa, né? Na nossa mistura. Ou vocês acham que eu sou uma italianona? Não. Tô bem Não. longe disso, Não. né? Tô bem longe disso. Então, a gente percebe em várias coisas, né? Então, a gente percebe na mistura das pessoas, né? Tanto é que hoje a maior parte da população é de preta e parda, né? A gente percebe, infelizmente, no preconceito que as pessoas sofrem. A gente percebe na desigualdade social. Lembra das duas imagens que eu mostrei, do casarão e daqueles, né? Então, a Professora, eu vou ter que desigualdade. sair, eu vou ter que desligar. Tudo bem, Samira. tá tudo bem. Depois você pega a nossa aula gravada que eu vou postar lá no grupo para ver o finalzinho, tá bom? A aula tá muito boa, mas eu tenho que sair. Não se preocupa. Aí depois você assiste a gravação, tá? Do finalzinho, tá bom? Tá. Beleza, beijo. Depois você pede pra alguém me mandar? Eu mando lá no grupo. Você tá no grupo? Tô. Então eu vou postar lá no grupo depois que a aula acabar, tá bom? Aham. Tchau, Beleza. obrigada. Tchau, boa noite, viu? Vai com Deus. Boa noite. E aí, pessoal, essas questões vão muito além disso, né? Por exemplo, vamos pensar nas mesmas profissões, tá? Então, duas pessoas que têm a mesma profissão, em média, uma pessoa preta ou parda ganha 20% a menos que uma pessoa branca. Olha que injustiça. É a mesma função, a mesma profissão, mas duas fazem a mesma coisa. Então, são desigualdades que a gente vê que continua desde o período colonial até os dias de hoje. Tá? Tá. Belezinha? Belezinha. Vamos Beleza. então para a letra C, né? Sim. A letra C vem falando o seguinte: você tem contato com tribos indígenas? Conte sua experiência. Alguém aqui já teve contato com alguma tribo indígena? Tem na família algum Não. indígena? Eu também Não. não tenho, né? Então, eu também não conheço, tá? Nenhum índio, nunca fui a uma tribo, a uma aldeia, então não tenho experiência para contar, né? Como pede aqui, ó, conte sua experiência. Não tenho, infelizmente, né? Então,
Pelo que vocês me falaram, vocês também não têm, né? Não. Olha aqui, o número 2. Observa essa pintura, tá? Observa quem que são essas pessoas, São a pessoas aparência negras? delas. E aí tem uns exercícios para a gente responder. O que mais chama a sua atenção nessa obra? Aí, em cada um. Quero que vocês me falem. Quando vocês olham A essa pintura, não é? imagem... Hã? Não é a pintura? O que na pintura te chama mais a atenção? Ah, A forma dela, ué. ué. Se você pegar uma foto, será que dessas pessoas, será que seria igualzinho essa pintura? Lógico que não. Não, Tá bem cada um tem seu diferente, jeito, professor. né? Gente, olha para você ver o tamanho das cabeças para os corpos, Né? Verdade. Tem né? cabeça torta aí no meio, ué. Aham. Né? Então, essa é uma pintura que não retrata tanto assim a realidade, né? É. Olha a letra B. Como que são as expressões no rosto dessas pessoas? Essas pessoas estão felizes, estão tristes, estão deprimidas, estão alegres, estão cantando, estão quietas? O que elas estão fazendo nessa imagem? Triste? Tá todo mundo com o olhar meio para baixo, não tá? Ué. É, Eu acho que é são triste, expressões de professor. tristeza, não é? De sem É. esperança, não É é? porque cada emoção tem uma forma, né? De se De expressar, pois cada é. coisa. Isso. De uma Então, se você está expressão. feliz, você vai estar com um sorrisão de orelha a orelha. Você está Né? bravo, você vai juntar a testa, assim. Quando você está triste, o seu olhar já fica mais para baixo, né? Por É. exemplo, olha esse homem aqui, ó. Olha como que ele está com o olhar para baixo. Parece que ele está, né, É desanimado, verdade. triste. O segundo homem do lado da mulher também está muito triste. Tá tipo ali. Ele é um cara mais jovem, né, aparentemente. Tá É. ali, É, né, com o olhar desanimado, um olhar triste. Ainda na letra B. Tem crianças entre essas pessoas? Tem. sim. Do lado do Aparentemente sim, idoso. né? Isso, exatamente, entre a mulher e o idoso. É. Na sua opinião, por que o artista usou essas cores para representar essas pessoas? Porque ele não tinha mais? Será que ele podia ter usado um cor-de-rosa, um amarelão, Não, né? colocar cores bem Não. vivas? Que os Por outros que iam fazer racismo. será que era isso? Uai, não sei. Qual que é a expressão dessas pessoas mesmo? Triste. Triste. Imagina se ele começa a usar um cor-de-rosa, um azul, um amarelão. Ia Será Não, que parecer não essas ia cores combinar nem ferro. lembram? Será que essas cores lembram tristeza, sofrimento? Não. É. Isso leva Não, né? alegria, né? Pois É. é, leva para o sentimento oposto, né? Então, ó, por É. que será que o artista utilizou essas cores para representar o sentimento delas, não é? Que sentimentos elas É. estavam tendo? De tristeza, Triste. desânimo, né? Estavam todas para baixo, sem esperança, né? É. Beleza. Aí, ó, vocês, qual que é a sua etnia? Você se considera branco, preto, pardo, indígena, amarelo? Qual que é a sua etnia? O Ah, que vocês acham que vocês são? Vocês são pretos, pardos, Branco. Eu sou brancos? branca. eu Eu sou sou preto. branca. Eu sou branca. E aí, por conta de como você se declara, você acha que você já sentiu algum tipo de preconceito por conta dela? Você Nunca. sofreu? Nenhuma Nunca na vez. Nunca? vida, ué. Nunca ninguém se sentiu discriminado? Não, pra que Não. isso? Não. Coisa boa, né? Mas vocês já viram alguma cena de agressão por conta de Já, alguém ter uma cor em especial? Nem que seja na já, televisão. Já. Alguém já viu? já. Não. Eu Não? já. Eu Eu, já. inclusive, vi essa semana um cara negro estava passeando na rua com seu cachorro, 3 homens brancos o cercaram e começaram a bater nele no cachorro, só porque ele era preto. Emendas, Olha pai, que loucura, né? né? Beleza. Então vamos lá para a próxima questão. Esse mapa aqui é um mapa parecido que eu projetei para vocês nos slides, né? Que mostram as terras indígenas, tá? Então, olhando esse mapa, a gente consegue responder as outras questões. Questões. Então, tem um texto para a questão 4. O grande problema dos indígenas no Brasil é a terra.
Por que que essa pessoa escreveu essa frase? Por que que o problema dos indígenas no Brasil é a terra? Hã? Eles lutavam pelo seu espaço? Isso. E aí, o que que o governo teve que fazer para eles terem a terra? Um Teve que acordo? delimitar, né? Teve que falar, ó, isso aqui é terra Tinha que indígena, matar. ninguém pode entrar, ninguém pode explorar, né? Entendi. Só eles. Certo? Porque eles tiveram as suas terras tomadas. Todo o Brasil era terra indígena. Agora, o que que sobrou para eles? Né? Só esse Nada. pouquinho aqui, verdinho, quase nada, tá? Então, o problema dos indígenas no Brasil é a terra, porque quase toda a terra deles foi tomada, o que sobrou foi reserva indígena, tá? Tá. Então, vamos pensar, olha o número 5. Em qual região brasileira se localiza a maior parte das terras indígenas? Vamos olhar, onde é que tem mais manchinha? Ó, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sudeste ou no Sul? No Nordeste, não é? Ó, Ou Nordeste. é? Deixa eu pegar a mãozinha aqui, ó. Ó, aqui, Nordeste, Vi. Norte, No Norte. Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Qual das regiões Nordeste. que mais tem terra indígena? Nordeste. Norte e Centro-Oeste. Região Norte, né? O que mais vai ter. Tudo bem? Então, ó, a primeira parte do número 5. Qual região brasileira tem a maior parte das terras indígenas? Região No Norte. Norte, É. tá? Aí vem a segunda parte da questão 5. E em quais regiões de Minas há terras nessas condições? Vamos lá, esse mapa aqui de Minas está muito ruim. Eu vou voltar a apresentar o mapa para vocês. Vocês estão vendo essa tela aqui? Que eu mudei de tela? Sim. Tá vendo Não. que eu mudei de tela? Sim. Ou não? Beleza. Então, vou ampliar aqui o nosso mapa. Aqui está Minas. Vocês conseguem ver que a gente tem, ó, um biquinho aqui, verdinho, um pontinho verdinho e outro pontinho verdinho aqui, Sim. e outro aqui. São 4 pontinhos verdinhos só. Minas tem muitas ou poucas terras indígenas? Poucas? Poucas. Pouquíssima, né? Quase que a gente tem que pegar uma lupa para conseguir enxergar, né? Tem pouquíssimas. Verdade. Isso. Então, aí pergunta, no estado de Minas, quais que são as regiões que nós temos essas áreas, né? Vocês podem colocar na parte norte de Minas Gerais, tá? Por quê, Tá. ó? Daqui de Belo Horizonte para baixo é o sul e o Triângulo Mineiro. A gente não tem Não tem nada. né? Então, elas se concentram mais no norte, tá? Do estado de Minas Gerais. Viu? Perfeito? Podemos seguir? Pode. Sim. Beleza, acabamos as atividades da semana 3. Na semana que vem, a gente começa a semana 4 e finalizamos o PET 3, tá? Na Tá. semana que vem, a gente vai falar do nosso território brasileiro. Será que sempre o Brasil teve esse território do jeitinho que está aqui ou foi se modificando? Foi Será que modificando de pouquinho em pouquinho. Isso. Será que, por exemplo, as pessoas que habitam o Brasil inteiro sempre povoaram o Brasil todo ou elas estavam mais num lugar e aos poucos foram ocupando o interior, né? Então a gente vai estudar a ocupação e formação do Brasil na semana que vem, ok? Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Hoje Ô, temos aí algumas... professora, Oi. a senhora vai dar 2 aulas na semana, né? Então, ainda não sei. Eu vou estudar isso com a Simone e aí comunico vocês lá no grupo se for mais algum dia. Tá Aí bom? você vai mandar o vídeo dessa aula que nós teve, dessa aula Sim. online, Sim. lá no grupo. Isso, como eu faço com todas as outras. Você está no grupo? Eu tô. Você está? Então já deve ter visto que toda terça-feira a gente tem aula. Aí depois que a aula acaba, eu salvo ela no YouTube e mando o link lá para quem quiser assistir depois. Tá? Mas, tá. Só isso mesmo. Certinho? Então, Aham. assim que a aula acabar, demora aí uns 15, 20 minutinhos para o vídeo subir no YouTube, eu posto lá no nosso grupo, tá? E aviso Tá. também
quais que são os dias, o próximo dia que a gente for ter aula, se a gente for ter 2 vezes na semana ou uma vez só, tá bom? Tá bom. Eu queria duas. Porque aí seria uma na terça e uma na sexta. É melhor. Então, boa vamos ideia ver, também. tá? Eu também acho. Beleza. Então vamos estudar, tá? Só na quinta-feira que eu não tenho como, porque eu tenho módulo das 5 às 7 toda quinta-feira, tá? Mas eu vou estudar isso para a próxima semana. A partir de semana que vem a gente vê o que vai fazer, tá bom? Tá bom. Então, gente, boa noite, fica com Deus. Ainda Boa estou noite. aguardando as atividades. Quem já fez pode continuar me enviando. E chama os colegas, né, para assistir as nossas próximas aulas, para discutir, Eu chamei para um amigo. brincar, né, para assistir a aula. Às vezes, né, tem um colega que fala, mas não sei, a internet em casa é muito ruim, né? Mas, não, mas assiste depois no YouTube, pelo menos, né? Porque as nossas aulas a gente vai interagindo, vocês vão conversando comigo, eu vou conversando com vocês, a gente ri daqui, ri dali, fala uma piadinha, uma bobeirinha, né? E a aula vai, tá? Então, quem conseguir já fazer as atividades, por exemplo, terminei a semana 2 do PET 2, tem gente que fala, no PET 1 ainda, tira foto e já manda, não deixa acumular, beleza? Beleza. Perfeito. Então, Eu gente, também já fica peguei com o PET Deus. 5. Já, Eu vou essa enviar. eu sou adiantada. Tô nada, tô atrasada. Eu tô aguardando, tá? Conforme vocês forem fazendo, se for tendo dúvida, pode me chamar. Beleza, Tá bom. turma? Então, boa Tchau, noite. Vamos pessoal. lá Tchau. jantar, né? Que eu tô morrendo de fome. Fiquem com Deus, viu, gente? Até a nossa Tchau. próxima aula. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo.